Fala pessoal, hoje estou aqui para gravar um vídeo diferente para vocês. Em vez de fazer uma revisão semanal dos mercados, eu vou trazer uma análise que eu fiz agora recentemente sobre basicamente a direção do DXY, para onde o DXY pode estar indo e como isso, enfim, pode afetar uma classe específica de ativos, que como eu acabei de falar, sem querer, são os metais. Como eu falei em algum vídeo passado sobre a revisão semanal dos mercados, o DXY está numa região super importante, que é basicamente o fundo desse canal. Se romper, estaria quebrando uma tendência de alta iniciada lá em 2011, que nos daria um movimento, um cenário, melhor dizendo, parecido com o final de 2002, que foi quando quebrou essa tendência de alta e iniciou um ciclo de queda no dólar. Mas, como eu falei, acabou falhando o rompimento desse canal, formou um fundo e está lateral agora, porém com fortes indícios de que a gente pode ver um DXY subindo nos próximos meses. E para quem não sabe, DXY em metais tem uma correlação inversa. Então, DXY subindo, a chance maior é de vermos metais caindo. DXY caindo, metais subindo. Isso explica inclusive por que o ouro, por exemplo, subiu tanto. Pode ser uma das explicações do porquê o ouro subiu tanto esse ano, né? Na mesma proporção que o ouro subiu, o DXY caiu. E eu tenho posições em prata, então para mim é interessante ter esse panorama do dólar para saber o que eu posso esperar da prata nos próximos meses também. Principalmente visto que ouro e prata corrigiram fortemente nos últimos dias, né? Então, melhor do que olhar para um gráfico lateral do DXY, o que eu fiz? Eu fui olhar para cada par, para o gráfico de cada par de moeda que compõe o DXY para ter uma visão mais detalhada de qual pode ser esse futuro do DXY. E é basicamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês, qual pode ser essa direção do DXY de uma visão um pouco mais interna, olhando de dentro do DXY, como cada par de moeda está graficamente, qual pode ser a direção de cada um deles. Bom, para quem não sabe, o DXY é composto do, do dólar contra iene, a coroa, o franco suíço, perdão, a coroa sueca, o dólar canadense, o euro e a libra esterlina. Começando aqui pelo iene, bom, o iene está chegando numa região que é bastante importante, vou colocar aqui no gráfico semanal que fica mais fácil de ver. Infelizmente, vou deixar no diário porque por algum motivo minha retração de Fibonacci sumiu no semanal. Bom, o iene está chegando numa região de 61% de Fibonacci, num movimento de queda que se iniciou lá em julho de 2024. 61% é uma região super relevante, dificilmente os preços passam por um 61% de Fibonacci ou 50% que seja, sem travarem. A chance maior é que o preço trave nessa região, faça uma correção e rompa ou reverta nessas regiões. Como é visível, o preço já chegou muito próximo desse 61 e fez uma correção e está voltando para provavelmente retestar essa região. E junto com esse 61%, tem uma LTB iniciada também lá em 2024, julho de 2024, que teve um segundo toque em janeiro desse ano e agora o preço está vindo para fazer o terceiro toque, que é também muito relevante para LTBs ou LTAs, né? Linhas de tendência de modo geral. O terceiro toque tende a ser é, importante, tende a gerar bons movimentos. Então, isso cria o seguinte cenário. O iene pode continuar subindo, mas ele tem uma resistência muito forte próximo. Seria ali na casa dos 153, 154, né? Uh, e é isso. Então, o cenário para o iene seria, ele pode continuar subindo, teria um espaço aí de mais 1,5% de alta, até chegar nessa região, que para mim é uma resistência muito forte. Significa que o iene vai chegar ali e cair reto, voltar para níveis de abril? Não. Significa que ele vai chegar em uma região que ele tende a travar. Então, se tem um ponto para que essa tendência de alta que vem se desenvolvendo aqui reverta,
na minha análise, esse ponto seria esse 61% com o terceiro toque da LTB. Então, guardem aí, o iene tem espaço para subir, mas não muito espaço. Está próximo já de uma região de trava. Isso, o que significa isso? Óbvio que cada moeda tem o seu peso dentro do DXY, mas o movimento de cada uma soma dentro do movimento do DXY. Isso daqui indicaria o quê? Um DXY em alta, mas não por muito tempo. Vamos para o próximo. O USD-CHF, que é basicamente o dólar contra o franco suíço. Aqui já é um gráfico completamente diferente do iene, porque dá para ver que o dólar basicamente só se desvalorizou perante o franco suíço, praticamente o ano inteiro. Foram poucas as correções, poucos os períodos de alta. E agora ele está basicamente formando uma figura que se chama uma cunha descendente, que dentro de uma tendência de baixa, que é o que a gente está vendo aqui, significa reversão. Ainda, e isso é muito importante, ela ainda não foi ativada, ou seja, o contexto de reversão ainda não é necessariamente válido. Quando ele vai passar a existir? Quando o preço romper essa cunha e ativar esse cenário de reversão, que seria passando para cima desses 0,80 aqui, seria basicamente o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Mas já é algo interessante porque mostra o quê? Que a tendência de queda está se enfraquecendo, o que é bastante visual na verdade. Dá para ver que o movimento até abril, por exemplo, ele foi muito mais agressivo. Depois o mercado começou a perder força, e principalmente depois de julho, a tendência de queda ela praticamente não existiu, ela foi, enfim, muito fraca. Se a gente jogar aqui o IFR, existe uma divergência no IFR muito grande desde o fundo formado lá em abril. Então, assim, ainda é cedo dizer que o dólar vai voltar a se valorizar perante o franco suíço, porém a tendência de queda ela já se enfraqueceu. Então, a não ser que, enfim, em um cenário ideal, em um cenário de livro, vamos dizer assim, uma figura de livro, correria um rompimento para cima e o mercado corrigiria um pouco mais. Porém, na vida real, a vida real está muito diferente de um cenário de livro. Então, como eu disse, ainda é cedo para dizer, porém a tendência de queda ela já se enfraqueceu e o gráfico está formando uma figura que, caso seja ativada, indica reversão. O que isso daqui soma no cenário do DXY? Nada, porque até o momento a gente tem uma lateralização de preços, basicamente, o que corrobora com o que o DXY está fazendo, andando de lado. O USD-SEC, dólar contra coroa sueca. Aqui a gente tem um cenário muito parecido com o franco suíço também. Dá para ver que o dólar só se desvalorizou em 2025 inteiro. Aqui a gente está também em uma região de 61%, só que aqui de um movimento de alta iniciado lá em 2020, que torna esse 61% mais relevante ainda. Dá para ver aqui que em 2025 esse 61% ele tentou ser rompido várias vezes, ali em junho, depois em julho, agosto não, setembro, e o mercado de fato, o preço de fato segurou nessa região 3 vezes até que em setembro ele foi rompido. Porém, assim como no franco suíço, o gráfico do dólar contra a coroa sueca também está deixando divergência no IFR em todos esses fundos aqui, em todos esses rompimentos, o que torna esse rompimento aqui um rompimento muito fraco. E como está visível no gráfico, né, o preço já voltou a trabalhar acima daquele 61, ou seja, é um rompimento que falhou, é um rompimento falho. Isso isso nos mostra um cenário muito parecido com a coroa sueca, com o franco suíço, que é o que? A tendência de baixa ela ainda existe, porém ela já se enfraqueceu.
E aqui existe uma figura muito parecida, basicamente a mesma cunha descendente, uma tendência de baixa, que também indica reversão, porém, assim como no franco suíço, ela ainda precisa ser ativada, o preço ainda precisa romper, que nesse caso aqui seria por volta dos 9,50, para ativar esse contexto de reversão, o que ainda não foi ativado. Então, o que isso adiciona no cenário do DXY? Lateralidade também, que é exatamente o que ele está fazendo. Então, até agora, o iene indica uma alta de curto prazo, o franco suíço lateralidade e a coroa sueca lateralidade também, sendo que o franco suíço e a coroa sueca, os dois estão em uma tendência de queda fraca, sinalizando a possibilidade de uma correção. Agora contra o dólar canadense, o USD-CAD. Já é um gráfico bem diferente dos dois últimos que a gente viu, lembra mais o gráfico do iene, em que basicamente o dólar se desvalorizou perante o dólar canadense esse ano, porém já é uma queda menos expressiva, dá para ver que o mercado já começou um processo de correção. Aqui é basicamente um cenário muito parecido com o iene, na verdade, né? O mercado está subindo e tem uma região de resistência muito próxima, que seria os 50% de toda essa queda realizada em 2025, com esse fundo anterior que foi rompido e agora seria retestado como uma resistência, que daria espaço aí para uma alta ainda de praticamente 1%. Então, mais um cenário altista até agora, 2 de lateralidade, 2 altistas pelo menos no curto prazo. Significa, mais uma vez, significa que o USD-CAD chegando nessa região dos 1,41 vai reverter e voltar a cair lá para os níveis de junho? Não, mas significa que é uma região de trava e que os preços chegando aqui eles podem sim fazer uma correção maior na queda e quem sabe retomar a tendência de queda. Euro-USD, principal par de moeda aí no mundo, imagino eu, né? Já é um cenário bem diferente da maioria que a gente viu até agora. Na verdade, não é tão diferente, por quê? Se a gente for olhar o USD contra a coroa sueca, contra o franco suíço, perdão, por exemplo, a gente vê uma exaustão no movimento de queda. Se a gente olha o euro-USD, que seria, enfim, lá a gente está olhando o dólar dividido pelo franco suíço. Aqui a gente está olhando o euro dividido pelo dólar. Então, enfim, fica realmente inverso, mas seria basicamente a mesma leitura, só que em vez de ser uma exaustão do movimento de queda, aqui é a exaustão do movimento de alta. Se a gente for ver, o mesmo padrão se repete, que seria basicamente, aqui no caso, seria uma cunha ascendente, uma tendência de alta, que sugere reversão também, e topos sendo rompidos com uma divergência gigantesca no IFR. A diferença é que no euro-USD essa cunha já foi rompida quando o mercado rompeu essa LTA aqui, iniciada lá em maio de 2025, com o segundo toque em agosto, e o rompimento em outubro. Já fez até um pós-rompimento, a média de 20 já está alinhada para queda, a média de 50 também está alinhada para queda, não está aparecendo aqui no gráfico, mas as duas já estão alinhadas para queda. Então, o cenário mais claro de todos até agora é o do euro-USD, que é basicamente queda. Né? Já quebrou a estrutura de alta, já tem pivôs de baixa sendo ativados. E a região interessante, a região que eu trataria como um alvo para o EURUSD seria o 38% dessa pernada de alta desenvolvida em 2025, que conflui com o topo lá de julho de 2023. Essa seria a primeira região relevante que o EURUSD poderia vir buscar para, quem sabe, continuar essa tendência de alta. Tem esse fundo anterior aqui formado no dia 1º de agosto, que pode sim ser um suporte de curto prazo, mas como eu disse, eu trataria como alvo para essa correção que pode estar se iniciando agora, essa região de 38% com o topo de
julho de 2023, que seria no 1,12. E agora o último par, que é a libra esterlina contra o dólar, que lembra bastante, apesar de não ter a mesma formação gráfica, mas lembra bastante o movimento do euro, que é basicamente o rompimento dessa LTA, também iniciada lá em abril, segundo toque em agosto, e o rompimento feito agora em outubro, já fez o pós-rompimento também, a média de 20 já está alinhada para queda, já temos pivôs de baixa sendo ativados, então também já tem um movimento de queda muito mais bem definido, que implicaria obviamente numa alta do DXY, né? Eu não falei isso no euro, mas um euro se desvalorizando implica um dólar mais forte contra o euro. E uma libra esterlina se desvalorizando implica, obviamente, um dólar mais forte contra a libra esterlina, o que sugere um DXY subindo. A diferença entre o euro e a libra esterlina é que a libra esterlina tem menos espaço para queda, mas a região seria basicamente a mesma coisa, dá para se dizer que seria o 38% da alta iniciada esse ano, com um topo feito lá em julho de 23, que já serviu de suporte esse ano, tanto em maio como em agosto. Seria uma região super relevante para o preço segurar, é um suporte muito forte, quem sabe para voltar a subir e dar continuidade nessa tendência de alta. Então, basicamente, o cenário geral implica em algumas moedas laterais, que é justamente o que você percebe quando olha para o DXY. Porém, se você olha no detalhe, várias moedas já começaram um movimento corretivo que implicaria em um DXY subindo. Até onde? Não dá para dizer, mas o cenário das moedas, de algumas moedas, está bem claro até onde elas podem corrigir, que implicaria em um DXY fazendo também uma correção desse movimento de queda gigantesco de 2025 nos próximos meses. Então seria uma... Enfim, não estou dizendo que o DXY vai reverter completamente a tendência de queda. Se vocês pesquisarem, existem economistas com muito mais conhecimento do que eu, que, enfim, que podem te dar argumentos que sustentem a tese do dólar em queda. O que eu estou dizendo aqui é, graficamente falando, as moedas que compõem o DXY estão indicando um movimento corretivo que implicaria em um DXY subindo nos próximos meses, também fazendo uma correção desse movimento de queda. A análise pode falhar completamente, amanhã o DXY pode despencar e o que eu falei aqui não se concretizou. A questão não é essa, a questão é passar conhecimento. Eu achei uma análise super interessante e eu queria compartilhar com vocês, porque basicamente é sobre isso. No mercado a gente tem que traçar cenários, enxergar qual cenário é o mais provável e agir de acordo com isso. Então, qual a conclusão eu tiro desse estudo? Que sim, eu posso estar vendo ouro, prata e metais corrigindo por mais algum tempo, já que o cenário do DXY implica em uma alta, pelo menos no curto prazo, para corrigir essa tendência de queda feita durante o ano de 2025. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixa no comentário, vai ser um prazer responder. Se alguém tem uma análise diferente da minha, coloca aí nos comentários também. É bom ver outras visões, quem sabe eu esteja completamente equivocado e um comentário de alguém me ajude a perceber isso. Se alguém não entendeu alguma coisa do que eu falei também, posso tentar explicar melhor. Eu entendo que a minha didática não é a melhor do mundo, mas enfim, o plano é melhorar com o tempo. Eu achei uma análise interessante, queria compartilhar porque pode ajudar algum de vocês que talvez tenha posições em ouro, em prata e tenha se assustado com essa correção de ontem principalmente. Então é isso, muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Compartilha com alguém aí que você sabe que tem metais, que fica falando sobre o dólar vai subir, o dólar vai cair.
Manda pro seu amigo aí, para ele aprender um pouquinho mais sobre análise técnica, ter alguma visão sobre o movimento do dólar. E é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu!